Graças e paz, queridos, espero que estejam bem. Mais uma mensagem rápida para contribuir com o seu devocional diário. No período da igreja primitiva, pouco tempo depois de Jesus ter subido aos céus, lá na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio. Ele era comandante de um regimento de soldados romanos. Cornélio era um homem muito bondoso, religioso, e continuamente orava e adorava a Deus juntamente com a sua família. Um certo dia, Cornélio teve uma visão muito clara em que um anjo de Deus vinha em seu encontro, dizendo que Deus havia ouvido as orações, as preces, a adoração de Cornélio e que também tinha recebido como memorial as esmolas que ele ofertava aos pobres de sua região. O anjo disse ainda para que Cornélio mandasse chamar um certo Simão, também conhecido como Pedro, para que este lhe entregasse uma mensagem. O comandante então pede para que seus servos viajassem até a cidade onde Pedro estava, solicitando que o apóstolo viesse junto com eles, a fim de ouvir o que ele tinha para falar. Enquanto os servos do comandante estavam chegando para falar com Pedro, o apóstolo também estava tendo uma visão sobrenatural. Pedro estava com fome e numa visão descia como que um lençol grande do céu, aberto assim diante dele, com vários alimentos, que pela tradição aos judeus eram considerados impuros. Uma voz dizia para que Pedro pegasse aquele alimento e comesse, mas Pedro contradizia aquela voz, dizendo que não iria comer algo que era impuro. A voz insistia, dizendo: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes. Aí o lençol foi recolhido aos céus, com todo aquele alimento. Logo em seguida, os servos de Cornélio chegam para falar com Pedro, e o Espírito Santo de Deus o orienta, dizendo que ele deveria ir com aquelas pessoas. Pedro vai então até a cidade onde está o comandante Cornélio, e quando chega na casa do comandante, vê ali reunidos muitos gentios, alguns amigos íntimos de Cornélio e seus familiares. Pedro inicia a conversa com Cornélio, querendo entender o porquê de sua chamada, enfatizando ali que a lei não permitia a associação entre gentios e judeus, a lei judaica, sequer uma visita. Cornélio então conta a visão que teve para Pedro, que de imediato entende toda a situação e aprende naquela oportunidade que Deus tinha um propósito de salvação não apenas para judeus, mas também para não-judeus. Como resultado da visita, Pedro e seus discípulos viram gentios sendo batizados com o Espírito Santo e seguidamente batizados em nome de Jesus pelas águas. Perceba que essa história tem alguns pontos muito importantes que implicam diretamente em nosso entendimento sobre a salvação da humanidade e sobre o nosso comportamento diante de Deus e dos homens. O primeiro ponto interessante dessa história é a postura de benevolência, de religiosidade e de fé que Cornélio e sua família tinham. Note que essa postura de Cornélio, juntamente com seus familiares, não foi esquecida por Deus. E essa valorização das atitudes de Cornélio, feita por Deus através do anjo, evidenciam que precisamos ser parecidos com aquele comandante no que se refere ao trato com os nossos semelhantes, bem como da postura de continuamente orarmos e adorarmos a Deus. Mas é importante destacar que, mesmo sendo bondosos e religiosos, careciam de saber acerca da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o segundo ponto importante. Por isso o anjo manda Cornélio chamar o apóstolo. Pedro chega até a casa do comandante Cornélio e anuncia Jesus a todos os presentes, mostrando para eles que a salvação depende de se crer em Jesus e na obra que ele realizou na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo, e esse agora é o terceiro ponto importante dessa história, Pedro aprende e é guiado pelo Espírito Santo a entender que a salvação não era e não é privilégio ou exclusividade de um povo, nação ou cultura, mas sim para todos aqueles que creem em Jesus como sendo Filho de Deus, como aquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia para expiação pelos pecados da humanidade. Esse direcionamento do Espírito Santo refletiu nos ensinamentos de Pedro aos membros da igreja primitiva. Resumindo, numa só tacada, Deus trata com um gentil Cornélio e sua família, com Pedro e seus discípulos e com a igreja. Isso você pode verificar no livro de Atos, capítulo 10, Atos, capítulo 11, versículo 14 e Efésios 3, versículos 5 e 6. Objetivamente, para nós que temos a Bíblia como manual de conduta, o que toda essa história nos ensina? Primeiro, precisamos ser bondosos, ter postura de adoradores e termos uma vida de oração. Agindo assim, Deus se agradará de nossa postura
e seremos notados por Ele. Segundo, a salvação não depende de boas obras, por mais lindas e altruístas que elas sejam. Crer em Jesus é a única forma de chegarmos ao Pai. A ordem aqui é inversa. Eu não pratico boas obras para ser salvo. Eu pratico boas obras porque fui alcançado por essa salvação. Isto é, porque sou salvo. A história de Cornélio ilustra perfeitamente o trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E terceiro, ninguém sabe tanto sobre Deus que não possa aprender mais. Pedro, mesmo andando com Jesus e ouvindo diretamente dele os fundamentos da fé cristã, aprendeu só mais tarde com o Espírito Santo que a salvação é internacional, extracultural e interdenominacional, que é para todo aquele que crê em Jesus e em sua obra na cruz e que se esforça em andar em seus caminhos, cumprindo os seus mandamentos. Pense nisso.